Prezados compatriotas, a mais recente ofensiva ambientalista dos países centrais e dos organismos ditos multilaterais contra o Brasil, mais uma entre tantas que ocorrem há muitas décadas e que, portanto, não tem nada a ver com a briga entre Bolsonaro e anti-Bolsonaro, não reflete uma preocupação ambiental sincera. Até porque todos esses países que nos criticam, sem exceção, depredaram e depredam os seus ecossistemas numa proporção ainda maior que o Brasil. O exemplo começa em casa. E se dentro de casa eles não estão preocupados com o meio ambiente deles, que lhes diz respeito, por que estariam na casa dos outros? No caso, a nossa. Na verdade, se alguém tem que dar aula de ambientalismo, é o Brasil. Mais de 60% do nosso território é coberto de florestas. E apenas 8% do nosso imenso território é de lavouras. Apenas 8%. 98% do gigantesco estado do Amazonas é coberto de florestas. Só isso é mais do que vários países europeus juntos. Isso para não falar de estados como Amapá e Roraima, estados que são praticamente vetados à ocupação humana em razão de reservas ecológicas e terras indígenas injustificadamente imensas e situadas exatamente em cima de grandes depósitos minerais. Aliás, todas essas demarcações foram feitas por ONGs estrangeiras, não vieram de dentro do Brasil, foram impostas pelo Brasil e aceitas por governos serviços como o de Collor e Fernando Henrique. E justamente ficaram situadas em cima dessas reservas minerais que são absolutamente estratégicas para o desenvolvimento do Brasil. E além de tudo isso, na Amazônia, todo agricultor precisa reservar 80% da sua terra para floresta. Que outro país do mundo exige tanto? Não tem. O Brasil é o país mais exigente em termos ambientais, é líder nessa questão. Então, se tem alguém que tem que ser mestre em ambientalismo, é o Brasil. O Brasil não tem que ser aluno, tem que ser professor, e os países centrais têm que ser alunos do Brasil. Mas o motivo dessa ofensiva ambientalista dos países centrais, da ONU, apoiados, claro, pela grande mídia vira-lata brasileira, é simples o motivo. Os países centrais utilizam o ambientalismo como uma espécie de imposto sobre o Brasil. Como o Brasil é muito maior e mais rico que eles, tem um clima e um solo muito mais favoráveis à agricultura, à pecuária, à indústria, etc. e tal, para esses países não serem absolutamente derrotados nas relações comerciais com o Brasil, eles usam o ambientalismo como uma trava sobre o nosso país para diminuir a distância entre o Brasil e eles e dar tempo deles investirem em tecnologias para aumentarem a sua produção agrícola e não dependerem mais do Brasil para itens dos quais eles são absolutamente dependentes, como por exemplo açúcar. Os brasileiros, então, proibidos por outros países de conquistar o seu próprio quintal, fica tolhido e dependente desses países. Então, para usar um dito popular, é o poste mijando no cachorro. O Brasil, que tem a maior quantidade de terras agricultáveis do mundo, que tem uma riqueza natural, uma abundância, que tem uma quantidade de sol e de água como nenhum outro país tem, acaba recebendo ordem de outros países sobre como devemos utilizar os nossos recursos. Então, países gelados e rochosos como Noruega acabam mandando mais no Brasil do que os próprios brasileiros. Isso não está certo. E isso que eu acabei de falar, do ambientalismo como um imposto, isso é algo deliberado. Os países centrais sabem que fazem isso. Eles não estão preocupados com o ambientalismo, nunca estiveram preocupados com o meio ambiente na casa deles, vão estar preocupados, claro,
na casa dos outros, né? Eles são nacionalistas, eles são chauvinistas. Eles não têm nenhum internacionalismo, nada disso, né? Internacionalismo é coisa para colonizado, né? É a pílula dourada que eles obrigam os povos que aceitam se submeter a eles a engolir, né? Para que eles possam mandar nesses povos. Infelizmente, o Brasil se encontra entre os colonizados por eles. Colonizados não só economicamente, financeiramente, mas colonizados espiritualmente. Essa é a pior colonização, que abre a porta para todas as demais, né? Eles mesmos são nacionalistas. Se eles não estão preocupados com o meio ambiente na casa deles, muito menos na dos outros. Então, eles deliberadamente utilizam o ambientalismo como um imposto, né? Para travar o Brasil e impedir que o Brasil utilize seus vastos recursos e se torne a liderança que pode e merece ser, né? Mas esse é o motivo imediato. Existe um outro motivo de mais longo prazo, que é o de manter o Brasil despovoado para que sirva como reserva de espaço e matérias-primas para as elites industriais e financeiras do primeiro mundo. Elas sabem que a Europa já está saturada, até porque foram elas que fizeram a Revolução Industrial nos países europeus. A Revolução Industrial desgastou o meio ambiente desses países todos. O que eles tinham que tirar de recurso natural dos países, floresta, mineração, etc., eles já tiraram. A Europa não tem mais floresta primária, já foi tudo destruído, né? Mineração, que eles puderam tirar de carvão, de ferro, do cobre, eles já tiraram. Então a Europa é um continente saturado, é um continente que não tem futuro. Dali não se tira mais nada, e essas elites europeias sabem que a vida humana, em não muito tempo, se tornará inviável por aquelas bandas de lá. Então, elas querem deixar o Brasil e a América do Sul, em geral, disponíveis para eles, e somente para eles, né? Por isso que eles se incomodam tanto com os grileiros da Amazônia e do Cerrado. Mais uma vez, não é por preocupação ambiental, mas porque, bem ou mal, a grilagem representa uma ocupação brasileira nessas regiões. E uma vez que as pessoas, mais especificamente os brasileiros, se instalam lá, torna-se muito mais difícil tirar depois, né? Torna-se muito mais difícil para os gringos virem aqui e roubar da gente esse território. Então eles preferem que fique sem ninguém, né? Que não tenha grileiro, que não tenha não grileiro. Eles preferem que não tenha brasileiro nenhum nessas regiões para ficar só para eles depois, né? É por isso que eles se incomodam, portanto, com grilagem. Não é porque grilagem é ruim, não é porque grilagem é subdesenvolvimento, é tudo isso. Eu não estou aqui defendendo grileiro, não. Mas, bem ou mal, o grileiro é brasileiro no território brasileiro, né? E brasileiro ocupando o território brasileiro é tudo que as elites do primeiro mundo não querem, porque elas querem que o território brasileiro fique de reserva só para elas. E uma vez que o brasileiro ocupa, depois para tirar é muito mais difícil, né? Não quero com isso dizer que o Brasil não precisa de ambientalismo. Precisa sim de ambientalismo, de ecologia, mas de um ambientalismo e de uma ecologia nacionais, que estejam de acordo com a nossa realidade e sirvam aos interesses nacionais brasileiros. Esse ambientalismo colonialista de Greenpeace, de WWF, de Greta Thunberg, está a favor do interesse nacional, sim, mas de outros países, não do Brasil, muito pelo contrário. E o interesse nacional de outros países, né, no caso dos países do Atlântico Norte, colide diretamente com o interesse nacional do Brasil. Então, eles que fiquem na terra deles. Não estou falando que eles não tenham que defender o interesse nacional deles, mas vai defender o interesse nacional da Noruega, do Canadá, da Suécia, nos Estados Unidos, no país deles, né? Eles já têm um país para isso, né? Se o nosso país é mais abençoado, se o nosso país é melhor, sorte nossa, né? Então, se quiser, eles que venham para cá como imigrantes, construírem a vida, constituírem família, deixarem descendentes aqui, como tantos outros imigrantes no passado fizeram, né? Que venham aqui somar ao Brasil e não explorar o Brasil. O Brasil é o único país do mundo que é culturalmente aberto a esse tipo de imigração. Somos muito bem-vindos, claro, né? Eles são muito bem-vindos, né, para cá, né?
Estamos de braços abertos, mas eles precisam vir para cá para somar, para construir, né? Para agregar a nossa história, para agregar ao nosso povo, né? E não para nos explorar. Mas se eles quiserem ficar com o interesse nacional deles, se não quiserem renunciar ao interesse nacional deles para aderirem ao nosso povo e virarem brasileiros, assim como seus descendentes virarem brasileiros, então eles que fiquem na terra deles. Nós temos a nossa, né? E só nós temos direito a decidir o que fazer com ela. O Brasil é assunto dos brasileiros e de mais ninguém, independente do governo, né? Pode ser o Bolsonaro, pode ser o PT, pode ser quem for. Mas o Brasil tem que ser assunto dos brasileiros, né? Nós não podemos permitir que outros países discutam o nosso país pela gente, planejam o nosso país pela gente, deem uso ao nosso país que passa ao largo dos nossos interesses, das nossas questões. Nós não podemos permitir isso, né? Então, o Brasil precisa sim de um ambientalismo, mas de um ambientalismo que surja aqui dentro, né? De um ambientalismo que esteja a serviço da nossa sociedade como um todo e não das sociedades e das elites alheias, né? O ambientalismo é importante, sim, para que façamos um uso racional e sustentável do solo e das riquezas naturais, preservando a árvore para colher o fruto, e não derrubando a árvore para colher o fruto, mas matando a fonte dele. O ambientalismo é importante para darmos um sentido de longo prazo ao nosso desenvolvimento, para evitar que a gente gaste tudo de uma vez e depois fique sem nada. Por mais que seja difícil o Brasil gastar tudo de uma vez, porque os nossos recursos são praticamente infinitos, né? O Brasil é a abundância na Terra, é o Éden na Terra, é o paraíso na Terra, mas o ambientalismo serve para que a gente possa planejar a longo prazo esse desenvolvimento, para que essa abundância seja uma característica não só das gerações contemporâneas, mas também de todas as que virão. O ambientalismo é importante para que daqui a 1 milhão de anos exista Brasil e as gerações brasileiras estejam vivendo muito bem a partir de um uso adequado desse solo. Estou falando um uso adequado, não é o não uso, né? Que o ambientalismo colonialista quer. É um uso adequado, um uso racional, né? Precisamos de um ambientalismo que estimule a criação de uma engenharia agrogenética e de reflorestamento nacional, né? Uma engenharia brasileira de alta tecnologia nesses ramos, né? Como a Embrapa faz hoje, né? A Embrapa é uma grande iniciativa nesse sentido, criada no governo Médici, uma das maiores empresas de tecnologia agrícola do mundo, já deu uma contribuição gigantesca para o Brasil. A Embrapa já fez muito mais pelo meio ambiente no Brasil do que todas essas ONGs picaretas de fora, tipo WWF, Greenpeace, Survival International, Greta Thunberg. A Embrapa é uma maravilha, né? Deveria ser muito mais valorizada do que é, né? E a Embrapa faz milagre, porque apesar de todo o corte de verba aí que essa sanha ultraliberal do Bolsonaro, do Temer, antes do Fernando Henrique, do Collor, impõe, a Embrapa consegue fazer milagre. Só entrar no portal dela e ver ali o que ela faz, né? Então, nós precisamos dessa alta tecnologia ambiental para que possamos plantar melhor, e plantar mais em menos espaço, gerando mais comida, gerando mais renda, gerando mais tecnologia, gerando mais conhecimento, gerando mais indústria, né, para caber uma população maior no entorno. Precisamos de um ambientalismo que promova a ocupação de todo o interior do Brasil por meio de cidades-jardins e cidades verdes, cidades florestais, né? De modo que nosso amplo território seja utilizado para dar espaço e conforto aos nossos compatriotas e não aos gringos, para que os brasileiros morem em casas amplas e ruas ajardinadas ao longo do interior do país e não precisem se amontoar em barracos e casebres em metrópoles entupidas e insalubres como as que temos hoje, né? Aliás, falando nessas metrópoles entupidas e insalubres, precisamos de um ambientalismo que preste atenção nas condições socioambientais dessas metrópoles e das cidades em geral, né, que mais sofrem com a poluição e a degradação ambiental em razão da falta de saneamento,
em razão da favelização, em razão dos transportes inadequados, né? Muito concentrado no modelo rodoviário, né? E sem a devida integração por meio de trens, metrôs, VLTs, etc. O ambientalismo que precisamos tem que ser propositivo para universalizar o acesso ao saneamento e habitação digna nas cidades, para que haja um transporte mais ágil, mais eficiente, menos poluidor, né? E isso o ambientalismo colonialista não está nem aí, porque não existem nas cidades riquezas naturais que os interessem, que os interesse, que os façam se meter aqui. Então, justamente por não ter ouro, por não ter nióbio, por não ter urânio, por não ter terras raras no Rio, em São Paulo, na Baía de Guanabara e no Tietê, é que essas ONGs ambientalistas não estão nem aí, né? A Mata Atlântica, o que a Mata Atlântica já perdeu de extensão, o que a Mata Atlântica perde anualmente por conta do aumento da favelização, por conta da derrubada para fazer barraco, né? É muita coisa. E não tem uma ONG estrangeira para denunciar isso. Por quê? Porque até agora eles não descobriram na Mata Atlântica ouro, nióbio, terras raras, nada disso. No dia que descobrirem, aí é capaz deles se preocuparem, né? Mas eles fazem pior. O planejamento deles é pior. Eles querem que a população brasileira toda se concentre nessas metrópoles, né, para esvaziar o vasto interior que o Brasil tem, para esvaziar esse continente inteiro chamado Brasil, para depois eles ficarem livres para explorar, né? Aliás, eles já fazem isso, né? Aliás, quem ouve falar que Harvard é uma das maiores latifundiárias do Brasil, né? Então eles já estão ocupando aqui, né? E é por isso que eles têm interesse nesse projeto de lei que libera a venda de terra a estrangeiros, porque é aí que eles vão fazer a festa. Muito se fala da China, que também tem interesse, óbvio, né? Afinal, a China, se não é um país imperialista hoje, tem pretensões imperialistas, óbvio, né? Ninguém desenvolve o seu poder nacional para ser bonzinho, né? Para desenvolver os outros, isso não existe, mas é um outro assunto, né? Mas porque eu estava falando da China? Porque muito se fala, porque a China quer comprar as terras brasileiras. Não só a China, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Holanda, Suécia, né? As instituições dos governos desse país querem ter controle sobre a terra brasileira. E por quê? Porque eles sabem que os países, os continentes deles já estão fadados à saturação, já estão saturados. Então eles querem garantir a gente como reserva para eles, né? E a China também, claro, né? Então mas o Brasil não tem que servir ao Atlântico Norte, não tem que servir à China. O Brasil tem que servir aos brasileiros. Então precisamos de um ambientalismo que esteja integrado em um projeto nacional brasileiro e a favor do Brasil, né? Precisamos, então, de um ambientalismo que seja funcional ao desenvolvimento produtivo e à qualidade de vida dos brasileiros, né? De um ambientalismo que ajude os brasileiros, que os faça ter uma vida melhor, não de um ambientalismo que atrapalhe, que impeça, que obstaculize, né? De um ambientalismo a serviço dos outros. Disso nós não precisamos, né? E o melhor de tudo, nós não precisamos buscar modelos fora do país, né? Porque esse ambientalismo que eu estou defendendo aqui, esse ambientalismo necessário ao Brasil, já havia sido preconizado por José Bonifácio, o patriarca da nossa independência, né? Em suas monumentais exposições sobre a caça às baleias e o aproveitamento dos bosques e florestas, né? Nesses textos, ele defendeu uma exploração metódica e com alto valor agregado tanto da pesca da baleia quanto dos bosques e florestas para impedir a dissipação dos recursos naturais e garantir uma produtividade continuada e sustentável ao longo do tempo, juntamente a uma melhor qualidade de vida e respeito às demais formas de vida. Então ele não via o ambientalismo como um entrave ao desenvolvimento, ele via o ambientalismo como uma condição
para o desenvolvimento. Quer dizer, ambientalismo porque não tinha esse termo na época, mas ele via a preservação das florestas, a preservação das baleias, o respeito aos ciclos reprodutivos das baleias e das árvores, como uma forma de manter a longo prazo esse desenvolvimento e garantir uma melhor qualidade de vida para todos. Porque, é claro, todo mundo vive melhor com o meio ambiente preservado, mas não precisa criar um santuário para o meio ambiente. O ambientalismo não precisa ser de santuário e não deve ser. O homem tem direito a utilizar a natureza. Os brasileiros têm direito a utilizar o que a natureza lhes proporcionou, mas utilizar de uma forma racional, de uma forma estudada, de uma forma planejada para garantir que haja abundância para hoje e para amanhã e para bem depois de amanhã. Esses textos do José Bonifácio estão disponíveis no volume 1 das obras científicas, políticas e sociais do José Bonifácio de Andrade e Sil, né? Que estão reunidas nesse livro aqui. Esses dois textos estão reunidos nesse livro que foi reeditado pela Câmara dos Deputados em 2006. Então, provavelmente tem na estante virtual. Recomendo a todos a leitura, porque José Bonifácio já demonstrava o ambientalismo que nós precisamos, né? Então nós não temos que ouvir WWF, não temos que ouvir a Greta, né? Eles que cuidam dos países deles, né? Nós temos que dar atenção àqueles que de fato pensaram um Brasil maior, um Brasil soberano, um Brasil independente, um Brasil para os brasileiros, e José Bonifácio é uma grande referência nesse sentido. Então, para que o Brasil seja independente, precisamos de mais José Bonifácio e menos Greta, menos WWF. Muito obrigado a todos.